É Gênesis capítulo 18, versículo 9, por favor. Posso ler? Ele diz assim, ó: então lhe perguntaram: Sara, a tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos. Eles já eram o quê? Velhos e avançado em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que daria ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá o quê? E Sara terá um filho. Olha para mim, por favor, entenda. Vamos compreender o contexto dessa palavra. A Bíblia fala que depois de 24 anos, que Deus havia feito a promessa para Abraão que ele teria um filho de Sara, a Bíblia fala que 3 anjos se apresentam para Abraão. Abraão, ele estava do lado de fora da tenda, e Sara, que era sua mulher, ela estava dentro da tenda. E esses 3 anjos enviados pelo Todo-Poderoso disseram para Abraão assim: Sara, a tua mulher, cadê ela? E ele respondeu: ela está dentro da tenda. Aí os anjos disseram assim: então avisa ela que daqui a 1 ano nós iremos voltar e Sara dará à luz a um filho. Quando Sara, ela ouve aquilo da boca daqueles anjos, Sara começa a dar risada. E essa risada não era uma risada de alegria, não. Essa risada era uma risada de deboche, porque nem ela mais acreditava que a palavra de Deus iria se cumprir na sua vida. Talvez na cabeça dela, ela pensava o seguinte: espera lá, se há 24 anos atrás, porque a Bíblia fala que ela era estéril, né? É ou não é? Talvez ela pensou consigo assim: espera lá, esses anjos, essas pessoas estão dizendo que eu vou dar luz a um filho daqui a 1 ano, espera lá, se não aconteceu há 24 anos atrás, não é agora que vai acontecer. Se quando eu era mais nova, o milagre não aconteceu, a palavra não se cumpriu, a promessa não se concretizou, ou se realizou na minha vida, quando eu era nova, imagine agora que eu sou velha. Então ela deu risada, porque nem ela mais acreditava que aquilo seria possível. Ou seja, a esperança de Sara já havia se acabado. Olha para mim, pessoal, por favor, entenda isso. A única coisa que Deus exige para nos abençoar é a esperança na palavra dele. Como eu falei, você pode ter perdido tudo, você não pode permitir que a fé se perca. Porque se a fé de Deus em Deus estiver na sua vida, por pior que seja a situação, essa fé que está dentro de você, por menor que seja, usada de maneira inteligente na palavra de Deus, ela vai trazer resultados que você nunca imaginou que poderia conquistar. Amém. Sara perdeu a esperança por quê? Por que Sara, ela agora, porque essa
essa zombaria dela, essa desconfiança dela, fica claro que a esperança dela já tinha morrido. Você quer conhecer uma pessoa? É só você analisar as atitudes que ela toma diante de uma determinada situação. É muito fácil você identificar quem está bem com Deus e quem não está, quem está na fé e quem não está, porque quem está com Deus e na fé, crê, independentemente da circunstância ou da situação. Diga glória a Deus. Então Sara, ela não estava bem. Sara, ela já havia perdido a esperança que a palavra e a promessa de Deus iria se cumprir. E por que essa esperança se acabou? Por que a esperança dentro dela morreu? Por quê, hein? Porque Sara, ela se atentou demais para onde não deveria. Você sabe qual que é o problema nosso? E quando eu digo nosso, eu me incluo nisso também. O nosso problema é ficar dando ênfase demais para a nossa condição, quer seja intelectual, financeira. Enquanto você está dando ênfase demais a uma coisa, você está ignorando outras coisas. A esperança de Sara morreu dentro dela, ela já não mais conseguia acreditar, porque ela se atentou demais para a sua própria condição. E quando você fica olhando demais para a sua condição, você esmorece na fé. Sabe por que tem muita gente na igreja que já não acredita mais nas promessas de Deus? Talvez ela acredita que a promessa pode se cumprir na vida de todo mundo, menos na dela. E sabe por que ela chegou nessa condição? Sabe por que ela se encontra nessa condição espiritual? Porque ela deu ênfase demais para a condição dela. E eis aí o erro que a gente não pode cometer. A gente não pode cometer esse erro, pessoal, porque a fé é a única coisa que pode mexer com Deus e trazer à existência aquilo que não existe. Diga graças a Deus. Então, ela começou a dar risada. Ela começou a dar risada. E será que não é essa a sua condição? Talvez quando a gente fala que ainda esse ano Deus pode mudar, Deus pode transformar, será que não é essa a sua condição espiritual? Dentro de si você dá risada, dentro de si você zomba daquilo que o homem de Deus está profetizando na sua vida, porque você está levando em consideração demais a sua condição. Talvez na cabeça de muitos eles pensam assim: mas pera lá, bispo, se minha vida não mudou no início e no meio desse ano, será que no final vai mudar? Olha para mim, com Deus tudo é possível, pessoal. Com Deus tudo é possível. Eu já vi pessoas chegarem na igreja numa situação precária, e de um dia para o outro a vida dela for transformada da água para o vinho. Mas isso aconteceu porque ela creu na promessa. Isso aconteceu porque ela não duvidou daquilo que Deus havia determinado na sua vida. Amém. Sara riu. Sara deu risada. Ela falou: não, isso não é possível. Aí o anjo, sabendo de tudo, né? O anjo olhou para ela e falou assim: ô Sara, por que você está dando risada? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ou seja, será que a mão de Deus se encurtou? Será que Deus já não é mais o Deus de Abraão, o Deus todo-poderoso? Será que a palavra de Deus envelheceu? Será que o poder de Deus caducou? Era o que o anjo estava dizendo para ela. Veja que contraste. Por um lado, Sara duvidava, mas por outro lado, Abraão, que é o nosso pai na fé, ele confiava, ele acreditava. Todo mundo conhece a história, né? Todo mundo sabe que Sara deu à luz a um filho, sim ou não? Mas foi por causa da fé de Sara? Foi por causa da fé dela?
Foi por causa da fé dela? Foi por causa da fé de quem? De Abraão. Enquanto Sara duvidava, Abraão acreditava. Enquanto para Sara era um caso impossível, Abraão acreditava que aquela palavra iria o quê? Se cumprir. Você não tem que ir pela cabeça dos outros. Você não tem que ficar comendo na mão de ninguém. Você tem que crer e confiar e comer na mão de Deus. Porque se Ele disse que vai fazer, então Ele vai, mesmo as pessoas ao seu lado duvidando, questionando e ignorando essa promessa na sua vida. Eu estou falando isso porque muitas das vezes você fala para uma determinada pessoa que a sua vida vai mudar, que o seu casamento vai ser transformado, que os seus filhos vão ser libertos, e aí pessoas que te conhecem há muito tempo e que não vivem a mesma fé que você, que não estão na mesma dimensão de fé que você, olham para você e jogam um balde de água fria, dizendo: para de ficar colocando esperança demais em coisas que a gente sabe que não é possível. Pode não ser possível para ela, mas para mim é possível, porque Deus prometeu. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você não pode se esmurecer na fé. Se o diabo está colocando na sua cabeça: você está tanto tempo na igreja, até hoje não mudou, não é agora que vai mudar. Se o diabo está colocando esse pensamento na sua cabeça, o que você tem que fazer? Você tem que repreendê-lo. Você não tem que ficar alimentando o que o mal lhe oferece. Você tem que alimentar a palavra de Deus na sua vida. Era o que Abraão fazia. A Bíblia fala que enquanto Sara estava se enfraquecendo, olhando para a sua condição, Abraão se fortalecia em Deus, dando glória a Deus, sabendo que a promessa iria se cumprir. Sabe quando é que você se fortalece? Quando você deixa de olhar para você e você começa a olhar para a grandeza de Deus. Sabe quando é que você se fortalece? Quando você crê e confia no caráter de Deus. Porque ainda que a sua carne está querendo desistir, o seu espírito vai estar conectado a Deus, e essa palavra vai te trazer aquilo que a sua alma tanto deseja. Diga glória a Deus. Eu lhe pergunto: será que você de fato crê que a palavra e a promessa dele ainda continua de pé? Ou você é o tipo de pessoa que já jogou os pontos, já entregou os pontos, já jogou a toalha? Tem gente que está por um fio na igreja, né? Tem gente que o diabo está trabalhando com tanta frequência, até porque ela está dando vazão para o mal, porque o diabo só consegue trabalhar na minha vida se eu dou espaço para ele. E às vezes você está dando espaço para o diabo, e o diabo está colocando na sua cabeça: desiste, joga tudo para o alto, não vale a pena, seu marido não vai mudar, sua família não vai mudar. Só que, eu lhe pergunto, até quando você vai alimentar isso dentro de si? Até quando você vai ficar se enchendo daquilo que o mal lhe apresenta? Porque uma coisa é fato, pessoal: tem gente que tem mais facilidade de absorver o que não presta do que a palavra de Deus. É ou não é? Deus fala para ela que a vida dela vai mudar, ela não acredita não, ela duvida, ela questiona, não é possível. Mas quando algum endemoniado aí fora fala para ela que a vida dela vai ser destruída, ela crê naquilo. Quer dizer, ela tem mais facilidade de ouvir o que não presta, de guardar o que não deve, do que a própria palavra de Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra? Então Abraão se fortalecia. O bispo, o que eu tenho que fazer? Você tem que se fortalecer em Deus. Você tem que se fortalecer em Deus. Uma coisa é fato, eu lendo essa palavra, e me veio aquela palavra que fala que Deus não é homem para que minta, né? Você já percebeu que às vezes o homem, não às vezes, mas muitas das vezes, o homem promete,
mas na hora H não cumpre. Quem já percebeu isso já? Está mais do que provado, está na cara isso, tá ou não está? Mas a Bíblia fala que Deus não é homem, e só de saber que Deus não é homem, isso nos dá um alívio, isso nos traz uma paz, uma segurança grande, porque Deus não é como um homem. O homem promete e não cumpre, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele falou vai se tornar realidade. Essa é a palavra que governa céus e terra. Eu não estou passando para você apenas mais uma informação, eu estou passando para você a palavra, a direção do Espírito Santo, para que você vença ainda esse ano. Mas bispo, e se eu colocar esperança que algo bom vai acontecer e no final não acontecer? Se você tem esse tipo de pensamento, é porque há uma dúvida dentro de você, e na dúvida Deus não trabalha. Deus trabalha quando há uma fé genuína. Você não tem que, mas e se não acontecer? Espera lá, ou a gente crê ou não crê, ou a gente confia ou a gente não confia. Eu me lembro de uma palavra que Jesus, ele estava num casamento. Quem lembra? Você lembra dela? Jesus foi convidado para um casamento. Jesus, ele sabe de tudo, sabe ou não sabe? Jesus sabia que o vinho ia acabar? Sabia ou não sabia? Por que ele não fez nada sabendo que o vinho acabaria? Sabe por quê? Porque se Jesus resolvesse o problema antes, as pessoas não acreditariam no poder dele. O milagre não seria evidente. Então Deus esperou o vinho acabar. Deus esperou a família entrar em desespero para depois se manifestar, mostrando que Ele é Deus por todo sempre. O que eu entendo com isso? Eu entendo que às vezes Deus permite que a gente chega, ou que a gente venha chegar, em um momento que a gente venha se esbarrar no nosso limite. Deus, ele permite que a gente chegue, muitas das vezes, em uma situação que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, e não vê nenhuma saída, porque quando não há mais um plano B, é onde Deus, ele entra e se manifesta. Aprenda isso: enquanto houver um plano B, uma carta na manga, Deus não vai se manifestar. Deus só se manifesta quando já não há mais o que se fazer. Você vê que Lázaro, Jesus poderia ter curado ele antes de morrer, mas Jesus esperou ele para todo mundo falar: agora já era. Se Deus não mudar, ninguém muda. E às vezes Deus permitiu aquilo na sua vida, ou está permitindo algo nos seus caminhos, para que você confie e coloque toda a sua fé e esperança nele, porque ele fazendo o milagre, todo mundo vai entender que não foi o homem, que não é obra do acaso, mas é que foi a glória de Deus que desceu e transformou a sua vida. Diga: eu tomo posse. Quem crê nessa palavra? Você crê nisso? Crê ou não crê? Será que Deus pode mudar? Pode ou não? Diga: ele vai mudar. Não só pode, como vai. E sabe por que ele vai mudar? Não é porque ele é obrigado, não. Ele não vai mudar porque ele é obrigado, até porque Deus não é obrigado a nada. Se ele fizer ou não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Mas ele vai nos abençoar, ele vai criar situações para nos favorecer, porque a gente vai confiar nele. Nós iremos depositar toda a fé e esperança nele, e ele fazendo o milagre, é o nome dele que vai ser glorificado. A gente vai poder falar de boca cheia: não foi a minha força, não foi a minha condição, não foi a minha experiência de vida, mas foi o poder de quem? Foi o poder de Deus na minha vida. Ninguém poderia falar que Sara deu à luz a um filho porque ela por si só gerou. Ninguém pode falar isso, porque já não havia nenhuma probabilidade, já não havia nenhuma possibilidade daquilo acontecer.
ela era velha, ela era estéril. Abraão já estava amortecido. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa? A Bíblia fala que Abraão estava como já? Amortecido. O que significa isso, pessoal? Ele não tinha condição nem de fazer mais o quê? Ele não tinha condição nem mais de se relacionar com Sara. Mas quando todas as probabilidades se esgotaram, foi aonde Deus entrou e trouxe à existência o que não existia.